Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã do dia 6 de junho de 2021, eu louvo a Deus pela sua vida de estar aqui nos acompanhando e mais uma vez nesse canal do YouTube aqui da nossa EBA, da Igreja Batista Alameda. Hoje estaremos falando sobre um tema muito importante para as nossas vidas, que é a respeito da oração. E eu, durante ao longo desse mês, nas próximas lições, especificamente nas próximas 5 lições, nós vamos estar falando de temas que estão neste livro, que nós já havíamos indicado anteriormente como livro para leitura, né? Que é o Bases da Fé Cristã, de Wayne Grudem, que temos 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Então aqui você pode, se você já tem esse livro ou quer adquirir esse livro, aqui tem o assunto a respeito da oração que nós vamos estar falando aqui hoje, nessa manhã. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 9, versículos, eu vou ler dos versículos de 3 a 6. Vai abrindo a sua Bíblia aí em Daniel 9, de 3 a 6, mas antes eu vou falar alguma coisinha a respeito do que é a oração. A oração, nós podemos dizer assim, que é uma forma, é um meio de nós nos envolvermos, de termos uma conexão com Deus, uma conexão entre a criatura e o seu Criador. Nós podemos dizer que a oração, ela nos proporciona isso. Ela é também uma comunicação pessoal entre nós, criaturas, e o nosso Deus, que é o nosso Criador. Uma forma de nós conhecermos melhor a Deus. Nós podemos ter uma comunhão melhor com Deus por meio da oração, através da oração. Um reformador chamado João Calvino, ele define a oração como o exercício contínuo da fé. Continuadamente exercitando a nossa fé através da oração. É o que dizia João Calvino. E ele ainda ia mais além. Ele dizia também que o nosso crescimento diário é possível através da oração. Porque quando nós oramos diariamente, nós estamos assim adquirindo mais comunhão com o Pai, com o nosso Criador, e vamos crescendo espiritualmente nessa comunhão por meio da oração. Então agora nós vamos ler em Daniel 9, como eu já te pedi, de 3 a 6, a respeito da oração como uma forma de comunicação. A oração como uma comunicação. O que é isso? A oração como uma comunicação. No sentido unilateral, aqui nesse texto, Daniel, ele ora a Deus. Vamos ler lá. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então nós vemos aqui Daniel fazendo uma oração, falando diretamente a Deus, passando algumas informações a Deus. Então nós podemos dizer que isso é uma comunicação unilateral, aonde somente nós, nós como criaturas, como servos de Deus, oramos e falamos com Deus sem que Ele fale conosco, sem que nós paremos para ouvir alguma resposta. Então nós chamamos isso de uma oração unilateral. Temos também uma oração chamada de recíproca, que seria, no caso, a oração em que há um diálogo. Então eu oro, falo com Deus, paro por um momento, espero Deus falar comigo também. Nós temos um exemplo dessa oração, que nós podemos chamar também de bilateral, lá em Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 16. Lá no capítulo que fala a respeito da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Atos 9, de 10 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele
eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que o invocam em teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis da terra, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então aqui há uma oração de Ananias. Ananias fala com Deus, mas também ele para ouvir a voz de Deus, a resposta daquilo que Deus tinha para falar com ele também. Então, meu amado, aqui já vai uma grande lição para as nossas vidas hoje. Em alguns momentos nós vamos passar algumas informações pela oração, vamos orar, buscar a Deus, e poderemos estar passando várias informações, e se Deus se calar, então vai ter sido uma oração unilateral, né? Aí ele ouviu, você deve aguardar então a resposta para um outro momento. Mas também há momentos em que nós podemos orar e o Senhor falar conosco, nos dar uma resposta. Para isso nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo. Em certos momentos Deus quer dialogar conosco e nós temos que entender e estar sensíveis a isso. A oração também ela pode ser vista como uma comunhão. Eu já até falei aqui a respeito da comunhão, quando citei o caso lá de Calvino. Ela é uma comunhão porque ela nos coloca em intimidade com Deus, com maior intimidade ou com maior companheirismo com Deus. Quando oramos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nós estamos adquirindo uma comunhão maior com o Pai, com o nosso Criador. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, abra sua Bíblia lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 13. O apóstolo Paulo, no final ali da segunda carta aos Coríntios, ele fala a respeito dessa comunhão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vós todos. Amém. Ele fala dessa comunhão do Espírito Santo, mas essa comunhão ela vem também através da oração. Quando nós oramos, dobramos os nossos joelhos e buscamos a presença do nosso Deus, o Espírito Santo intercede, levando-nos às nossas palavras, né? E até trazendo palavras aos nossos lábios, trazendo ao nosso coração, levando diante do Pai. E assim nós adquirimos uma melhor ou uma maior comunhão por meio da oração. A oração também, por último, ela pode ser como uma ação de graças. O que é uma ação de graças? A ação de graças é um reconhecimento público das coisas que Deus tem feito por nós. Um reconhecimento, uma gratidão a Deus por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz, por tudo o que Ele fará nas nossas vidas. É uma forma de nós reconhecermos a grandiosidade de Deus, a obra de Deus em nossas vidas e o que Deus tem feito poderosamente em nós e por meio de nós e através de nós. O salmista Davi, abre a sua Bíblia lá em Salmo 69, ele faz uma oração assim de ação de graças. Salmo 69, eu vou ler o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Davi estava falando que ele ia engrandecer a Deus, ele ia adorar a Deus, mas ali trazendo uma gratidão, uma celebração pela bondade de Deus. O interessante é que esse salmo é um salmo de sofrimento, em que Davi fala sobre o sofrimento, até mesmo prefigurando os sofrimentos do Messias. E ele ali ao longo de todo o salmo, ele vai trazer o pedido a Deus em oração, das misericórdias de Deus por causa dos sofrimentos, das perseguições. E aqui no versículo 30, ele agradece a Deus pela bondade de Deus, apesar de todo o sofrimento que ele passou e que ele passava naquele momento. Então eu quero te dizer, meu amado, ore a Deus nesse dia. Ore a Deus nesse momento, se for possível, logo após essa aula, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Mesmo que você esteja passando por lutas, tribulações, sofrimentos esses que nós passamos, todos nós passamos aqui por essa vida, mas agradeça a Deus por tudo o que Ele é. Louve a Deus por toda a bondade dEle. Ofereça a Deus ação de graças por tudo
por tudo, meu amado. Mesmo que as circunstâncias digam não, mas louve ao Senhor pelo que Ele é na sua vida. Salmista Davi aqui no versículo 29, olha que interessante. Ele estava aflito e triste, no versículo 29 desse salmo. Triste, mas ele engrandeceu ao Senhor, dizendo que a salvação, Deus estava num alto retiro. Olha só que tremendo. Mesmo naquela situação angustiante que ele estava passando e vivendo, ele engrandeceu o nome do Senhor e colocou a salvação de Deus acima de tudo num alto retiro. Meu amado, em nome de Jesus, agradeça a Deus pela salvação, agradeça a Deus porque Ele te sustenta, agradeça a Deus porque Ele tem guardado o seu lar, a sua família, a sua vida, a sua saúde. Se você está passando por dificuldade em qualquer uma dessas áreas, seja na família, seja na saúde, peça a Deus, continue adorando e pedindo, mas não deixando de oferecer ação de graças, porque Ele é um Deus que merece a nossa gratidão, porque tudo o que Ele fez e tem feito por nós, homem nenhum fará ou faria, em nome de Jesus. E lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo, falando a respeito das petições, aos filipenses, que em tudo deveria ser apresentado diante de Deus, as nossas petições, pela oração e súplicas. Abre lá sua Bíblia, Filipenses 4, versículo 6. O apóstolo Paulo fala também sobre a ação de graças. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. O interessante é que ele vem falando a respeito de nós regozijarmos neste capítulo, de nós termos alegria no Senhor. No versículo 5 ele fala a respeito da equidade notória, ou seja, do nosso comportamento diante das pessoas. Ele tem que ser sempre de gratidão, sempre de alegria. E aqui ele fala a respeito das nossas petições em oração serem apresentadas diante de Deus. E entre elas, além das petições, das súplicas, entre as orações, ações de graças, ou seja, adoração a Deus. Adorando a Deus no nosso comportamento, através da nossa vida, através do nosso testemunho, mas adorando a Deus também dos nossos lábios, louvando a Deus por tudo o que Ele fez e o que Ele tem feito, por todo o cuidado dEle em nossas vidas. Meu amado, essa é a palavra do Senhor para os nossos corações dessa manhã. Em nome de Jesus, ore nessa hora, ore a Deus, buscando se comunicar com Ele, buscando falar com Ele, levar as suas necessidades, mas também ouvir a voz dEle. Ore a Deus buscando uma comunhão que vai além ainda da comunicação, a comunhão, buscando essa comunhão maior com Deus através do Espírito Santo. Ore a Deus também nessa manhã, oferecendo ação de graças, porque Ele é o Deus que tem cuidado de vós. Em nome de Jesus, eu quero te convidar nessa hora, vamos fazer uma oração. Se você tem uma necessidade, se você quer orar agradecendo, nesse momento faça uma oração específica, ou faça uma adoração a Deus, se apresente a Ele, diante dEle nesse momento em oração. De acordo com o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, você que está em casa. Mas em nome de Jesus, ore a Deus nesta hora. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, oferecemos a nossa adoração, adoramos ao Senhor, meu Deus, publicamente, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos escolheu, que nos salvou, que nos libertou, através do teu Filho ali na cruz do Calvário. Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, e como o salmista, ó Deus, colocamos a nossa salvação no alto retiro, colocamos as obras do Senhor no alto retiro, porque o Senhor é Deus que merece a nossa adoração, o Senhor é o Deus que merece ser engrandecido, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou pela tua graça, e quando nós não merecíamos, Senhor, por sermos corruptos e pecadores, ó Deus. Tem misericórdia de nossa vida, em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor, meu Deus, abençoe cada vida nessa manhã, nos seus lares, os seus filhos, abençoe aqueles que ainda não são filhos do Senhor, meu Pai, que possam ser alcançados nesta hora e reconhecer o Senhor Jesus como o único e Salvador suficiente da vida deles, Senhor. Eu peço ao Senhor, alcance a cada um dentro do seu lar, seus familiares, seus parentes, abençoe a cada um com saúde, com paz, abençoe na área financeira,
Abençoe na área familiar, emocional, sentimental. Eu peço ao Senhor a bênção completa sobre cada um, meu Pai, nessa manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, daqui a pouco, às 10 horas, teremos aqui o nosso culto de louvor e adoração. Permaneça conosco neste canal, em nome de Jesus. E no próximo domingo, mais uma EBA. Nós contamos com a sua participação, em nome de Jesus. Boa semana.